Sejam bem-vindos. Creio eu que todos já participaram das aulas anteriores, por enquanto que estão aqui. Mas o Lunch and Learn é um evento que eu defini fazer pela Trailblazer Community, grupos de admin de Vitória. Então ele é semanal, toda quinta-feira vai ter um evento diferente. Semana que vem é a última aula do CPQ, e na outra semana a gente já tem uma proposta de agenda que eu passo para vocês por e-mail, tá? Vai ser bem interessante. Especificamente, na semana passada a gente falou sobre configurações do CPQ, o Edit Code Lines, uma visão breve do CPQ, né? Falamos também sobre configurações de features, options que ficam dentro dos produtos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre regras de produtos, que estão vinculadas particularmente a bundles ou mesmo as options, né, que se encontram na cotação. Mas a grande parte das regras de produtos se aplicam quando você edita as linhas e seleciona produtos, tá? Aí a gente está falando de bundles mesmo. Vou passar aqui, eu sou o Guilherme Dornelas, para quem não me conhece. Sou gerente de projetos na Sky Planner. Também sou líder dessa comunidade de Vitória. Eu tenho aí Trailhead Ranger, né? Eu tenho 2, já chegando a 3. Tenho 4 certificados e sou Trailblazer Mentor oficial pela Salesforce. Tá? Aula 3. O objetivo final hoje é que a gente consiga configurar um bundle. Um bundle com as regras de produtos. Tá? A gente vai falar sobre regras de seleção, alerta e regras de validação. A gente não vai falar de filtro porque senão demora muito, porque a regra de filtro é um pouco mais complexa de fazer, mas eu vou mostrar na prática, tá bom? Tentar chegar lá. E as lookup queries também eu só vou dar um panorama geral, porque lookup query precisa configurar um objeto à parte, vocês saberão um pouco na frente. Mas pelo menos as regras de filtro, as regras de seleção, alerta e validação a gente consegue ver com mais profundidade. Vou falar um pouco sobre regras de produtos. Regras de produtos viabilizam a adaptação do Salesforce para combinações de produtos ideais de acordo com a lógica de negócio da empresa. O que é isso? Quando a gente começa uma cotação no Sales Cloud, por exemplo, a gente não tem regras criadas, são todas regras de validação se você criar, algo do tipo, mas elas não são muito dinâmicas para serem exibidas e selecionadas. O Salesforce CPQ, quando a gente entra no configurador de produtos, ele permite que você coloque regras por trás e torne-as dinâmicas, desde seleção, filtro, alerta e validação, que deixa o sistema muito mais apto para ser configurado pelo usuário final, que no caso, não precisa ser um administrador. Essa é a grande vantagem, né? E as regras são muito mais simples de serem personalizadas. Eu trouxe para a aula aqui uma descrição bem completa de campos e de toda a configuração pertinente à regra de produtos. E vou mostrar na prática, mas primeiro eu vou fazer um panorama para que vocês entendam do que eu estou falando, tá? A aplicação, como eu falei no início, ela é essencial nos pacotes de produtos, bundles, né? Que existem regras para escolhas de opções, ou seja, quando eu tenho um cheese egg bacon, eu preciso adicionar queijo e bacon. Então, as options são queijo e bacon. Então, para ser um cheese egg bacon, por exemplo, precisam que essas duas options estejam selecionadas. Aí a gente cria regras de produtos. As regras de produtos funcionam para isso, que essas options, as opções dos pacotes, sejam determinadas através de regras, seja de validação, que sobe alerta, ou só um alerta para confirmar se o cliente quer ou não, tá bom? Elas também são aplicáveis no objeto cotação, mas a maior parte delas é realmente no objeto Product Option, que é na configuração, no configurador da edição de linhas de cotação, tá? Os relacionamentos. Aqui está uma visão geral de como é relacionamento de cada objeto. Quando eu falo de produto, eu tenho as regras de configuração, que aí Configuration Rule, para quando vocês forem mexer no CPQ, que é a tradução no inglês ali. A regra de produto em si, ela tá a regra de configuração linkada ao produto. Eu não linko uma regra de produto direto, eu preciso da regra de configuração, ok?
Então, uma regra de produto criada avulsa, ela não funciona. Eu tenho que correlacionar ela a um produto específico através de uma regra de configuração. Então, a gente tem de produto, a gente pode ter várias regras de configuração, ok? Então, é de um para vários. E a gente pode ter uma regra de produto linkada a várias regras de configuração. Ou seja, eu posso criar uma regra de produto e linkar a vários outros produtos. Eu não preciso linkar somente a um. Essa é a grande vantagem, tá? Quando o relacionamento é de um para muitos de regra de produtos. Então, em regras de produtos, a gente tem alguns campos determinantes dele. Aí são os objetos relacionados, tá? A consulta de pesquisa, que é a Lookup Query, é algo mais avançado da regra de produtos, no entanto, facilita a vida em muito, porque você cria objetos com Lookup Query e desses objetos você pode extrair as ações que serão dadas, os campos que serão analisados, ao invés de criar vários. Ou seja, cada linha do objeto de registro pode ser uma regra específica. A condição de erro, que é error condition, né? Essa condição de erro é o teste, é a condição teste. Se algo acontecer, eu executo ou não. Aí geralmente é ligado com and ou or, ok? E ou, tá? Se isso existe ou se não, a gente geralmente linka essas condições de erros para fazer rodar a regra. Vou explicar um pouquinho mais à frente. Então, no objeto de pesquisa, eu tenho, na consulta de pesquisa, eu tenho relacionado direto a ele o objeto de pesquisa, tá? O lookup object, que aí até quando você instala o Salesforce CPQ, já tem o lookup data. É um objeto próprio já criado com os campos mínimos requisitados pela lookup query. No entanto, você pode criar um custom object também, um objeto personalizado para fazer igual ao que existe lá. Ou com mais campos, do jeito que você precisar, tá? Então, eu posso ter diversos objetos personalizados e diversas lookup queries linkadas a esses objetos. Então, na condição de erro, eu tenho também a variável resumo, que é o summary variable. O que é isso? É uma variável que roda em qualquer etapa da cotação. Ou seja, eu tenho a cotação, ela pode estar rodando já no nível da cotação para contar produtos que estejam lá em quote lines. Ela pode rodar no configurador, ela pode rodar em várias etapas. Então, a summary variable, similar a quando a gente cria um roll-up summary, por exemplo, de uma relação master detail entre os objetos, ela funciona ao vivo aqui no que você está trabalhando na cotação. Ela está rodando direto, tá? Então, a summary variable é isso. A gente usa muito em product rules, nas regras de produtos e também regras de preço. A ação de produto, o product action, né? A ação pode estar correlacionada com a consulta de pesquisa. Então, a lookup query também. Ou seja, pode ser que eu crie uma regra de produto sem uma ação de produto, mas com uma lookup query. Então, as ações estarão dentro da lookup query, que é o objeto onde eu falei que o campo de ação vai estar lá, ok? Então, esses são os relacionamentos básicos das regras de produtos. A gente, querendo ou não, aqui a gente está falando de 5, 6, 7, 8 objetos correlacionados, links de objetos que... Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo ok? Tudo ok. Tá. Então, a gente está falando de 8 objetos. Somente produtos que existem no Salesforce Platform. Os 7 outros são personalizados pelo CPQ, né? Já são instalados automaticamente. Aí a gente entra em outra configuração. Quando a gente cria uma regra de produto, a gente tem o escopo e o evento. O que é isso? O escopo, quando eu vou rodar a regra. Em linhas gerais, eu tenho o escopo e dentro dele eu tenho os eventos, né? Dado o escopo, pode ser produto ou cotação. No CPQ, nas outras regras de preço, a gente tem até a mesma sistemática de produto e cotação. Neste caso, o produto, ela vai rodar quando eu estou configurando os produtos do bundle. Já em cotação, é na cotação em si, fora do configurador de produtos. Eu vou mostrar na prática a diferença entre os dois, tá? E os eventos, a gente tem os eventos de carregar, salvar, editar e sempre. O que é isso?
Eu tenho um escopo, por exemplo, do produto. Quando eu abro o configurador do produto, isso é muito importante mesmo, por isso que eu quis colocar em slide antes de ir para a prática. Porque o evento e o escopo são muito determinantes, independente da ordem de execução de cada product rule, tá? Porque o evento vem primeiro, ok? O escopo também vem primeiro. Então, o escopo, é obrigatório selecionar o escopo de onde vai rodar o evento. Então, esse evento vem primeiro do que a ordem, tá bom? Se eu, por exemplo, eu tenho uma regra que vai carregar, que aí é quando a página de configuração é carregada, essa regra vai rodar primeiro do que uma regra quando a condição é salvar, mesmo que a ordem da regra seja menor para salvar, ok? Então a regra roda ao carregar. Então a ordem das regras vão ser determinadas primeiro pelo evento e depois pela ordem. Então vamos lá, carregar. Quando a página de configuração é carregada, aí é quando eu clico lá em adicionar produtos, né, na cotação. Salvar, quando eu salvo as configurações do produto no bundle. E editar é quando eu sempre faço alguma configuração dentro do configurador de produtos, do bundle. Só que isso está muito ligado aqui, ao aplicar imediatamente no produto ou na option. Isso é uma configuração a nível de produto, tá? Se eu não tenho aplicado na option ou produto, aí depende de como você está trabalhando com bundle, geralmente são nas options, eu tenho que ter aplicar imediatamente marcado para rodar alguma coisa no editar, ok? Então a regra roda somente quando estiver aplicado imediatamente no produto ou option. Se estiver desmarcado, não roda nenhuma regra, ok? Quando eu seleciono, por exemplo, algum produto. E sempre é a mesma coisa daqui de cima, a regra sempre vai rodar em tempo real. Então tem que tomar muito cuidado ao aplicar sempre, porque a regra sempre vai estar rodando e isso causa problemas de usabilidade quando você tem muitas regras rodando sempre em um pacote com muitas options e etc, tá bom? Então as condições. O que são condições? Condições atendidas e condições avançadas. Lá atrás eu falei, a gente precisa configurar. Tudo que eu estou falando aqui são campos lá na Product Rules, ok? Nas regras de produtos. Então a gente tem as condições. Condições atendidas, todas e o personalizado. Então, todas, se eu coloco mais regras de erros, condições de erros, né? Error conditions, por exemplo, se produto está na cotação e se a quantidade do produto ser maior ou igual a tanto. Então, são condições E. O ou é se tal produto ou tal produto, a regra roda. Então, são fatores determinantes. E o personalizado está linkado com a condição avançada. Aí você pode personalizar a condição. Por exemplo, aqui, que eu coloquei até um exemplo para vocês verem. Posso colocar condição de erro 1 e 2 ou somente a condição de erro 3. Aí vai selecionar as condições de erro, ok? Então é uma condição avançada. Bem, os tipos de regras de produtos, a gente tem 4 tipos. Hoje a gente vai falar sobre seleção, alerta e validação. O filtro vai ficar para depois, para outro momento, mas eu vou tentar exibir todas, tá? Pelo tempo, creio eu que não vai dar tempo. Então a gente tem a seleção, que é uma regra quando executa uma seleção dentro do produto. Eu vou mostrar mais na frente, tá? Só para vocês terem noção aqui. A regra de produto, a gente seleciona, é um campo selecionável dentro da regra de produto. Então vamos para frente. A condição de erro, como eu falei antes, é a lista relacionada com tendo condições de erro. Eu estou colocando filtro para decidir se a regra será executada ou não. Então, se o ou e o e são condições de erro, né, para executar a regra. Se condições cumpridas for definido como personalizado, o campo fórmula avançada tem que ser preenchido. Isso aqui é para vocês memorizarem. O campo objeto testado na condição de erro será usado se você estiver usando um campo teste para avaliação. Então, se eu estiver testando outro objeto na minha condição de erro que não a cotação, eu tenho que ter esse campo teste para testar, ok? Consultas de pesquisa, lookup query. Aqui está uma visão geral para vocês terem noção. Esses são os campos contidos na consulta de pesquisa. Quando eu crio uma regra de produto linkada à condição de pesquisa,
eu tenho que selecionar alguns campos e ter esses campos no objeto de pesquisa, no lookup query, no lookup object, ok? Então, eu tenho o campo tipo de pesquisa, que aí é o campo do objeto de pesquisa que corresponde à lista de opções, o tipo de ação do produto. O campo deve ser uma lista de opções ou texto, ou seja, é a regra condicionada que vai ser executada. Exibir produto, ocultar ou não, enfim, tem que ter uma lista com a nomenclatura igual uma ação de produto, beleza? Eu vou mostrar para vocês verem o que eu estou falando, porque isso daqui é a primeira etapa do processo de configuração. O campo necessário de pesquisa é o campo no objeto de pesquisa que corresponde à caixa de seleção ação do produto necessário. O campo deve ser uma caixa de seleção, se necessário ou não aquele produto. É um mandatory, né? Requerido, como a gente diz. Pesquisar por produto. Aí é o produto mesmo no objeto de pesquisa, que aí ele vai fazer uma pesquisa de produto, se você estiver falando de produto no lookup object. Objeto de pesquisa, nome da API do objeto pesquisado, que aí é o objeto que você criou, customizado para fazer essa pesquisa, e o campo mensagem. Se você está criando uma regra de alerta ou validação, você coloca a mensagem correspondente no registro do objeto, tá bom? Então, em linhas gerais é isso, na primeira etapa de configuração. Eu vou entrar aqui para vocês verem do que eu estou falando, que foram as partes iniciais da regra de configuração, tá? Então, a gente está aqui, olha, o que eu estava falando? O nome da regra, o tipo, o escopo, o evento, a ordem, se as condições são todas atendidas ou não, e a condição avançada, que é o digita a fórmula aqui, a mensagem para o alerta. Então, tudo que eu falei lá atrás está aqui. A lookup query, a configuração da lookup query, que aí é o lookup object que eu seleciono, o lookup type field, product field. Então, todos esses são os campos que estão relacionados na apresentação, né? Aqui em cima. Então, a consulta de pesquisa, campo tipo de pesquisa, está exatamente aqui, ok? Para ajudar vocês na definição. Então, essas são as condições para a gente criar uma regra de produto. Regra de produto é um objeto no Salesforce e você cria. Tem as edições de criar ou não, clonar tudo, até os objetos relacionados. Então, as regras de produtos podem ser selecionadas a nível do produto. Você cria uma condition, aí nela condição do produto, né, a regra de configuração, desculpa, e nela você cria também a regra do produto. Enfim, a parte mais fácil é configurar direto em Product Rules, no objeto Product Rules, e clicar em nova regra de produto. Aí a gente define toda a regra aqui dentro, tá bom? Então a primeira etapa é essa. Necessariamente você tem que ter uma regra de produto ou preço em cada uma regra de configuração, quando está vinculado ao produto. Então, ação. Eu vou falar mais de ação quando a gente chegar no selection. Geralmente o selection, a regra de seleção, está vinculada a uma ação. O que eu faço quando um produto for selecionado? Numa configuração de linhas, tá? Então, para vocês visualizarem, a regra de produtos, ela vai rodar a nível da cotação. Então, vamos abrir uma cotação aqui, exemplo. Abrir a 43. Todas as cotações são criadas automaticamente quando vocês criam um ambiente dev, tá? No Playground. Então, vocês vão ter a mesma simulação aqui. A configuração de produtos, como eu falei antes, está em cotação e eu clico em editar linhas, edit lines. Então, na edição de linhas, eu tenho a seleção da configuração, aí o header aqui dentro, e eu vou em adicionar produtos, ok? Eu posso adicionar um grupo e adicionar produtos dentro desse grupo. E aqui eu coloco o produto que eu vou adicionar um que eu sei que é um pacote, tá? Então, vou selecionar isso. E aqui dentro eu já tenho regras rodando, tá? Então, é nesse nível que as regras de produtos rodam. Geralmente é nesse nível, tá bom? Então, aqui dentro eu tenho regras de seleção, validação e etc. Ok? Então, neste caso, eu vou mostrar, quando a gente for clicando, o que vai executar ou não como regra.
Então, a ação é essa. A ação de seleção está relacionada a esses tipos de ações quando eu seleciono a regra de seleção. E aí, a ação de produto é o objeto relacionado à regra a regra de produto. Então, eu tenho aqui as actions, é disso que eu estou falando quando eu abro esse slide. Quando eu clico em New Action, eu tenho esses campos. Então, são os campos que estão aqui na apresentação. Eu vou mandar essa apresentação para vocês para ficar mais fácil. O que é isso? Atributo do valor. Estão vendo que é bem complexo a regra de produtos, então não vai dar tempo de passar por tudo, mas eu acho essa parte teórica muito importante. Atributo do valor, uma regra de produto, ela pode rodar quando você tem algum atributo vinculado ao produto ou um atributo global, ok? Os atributos são configurados a nível de feature ou option mesmo, mas geralmente são as features, os recursos, né, ferramentas que eu falei na aula passada, e você pode linkar uma regra para rodar com base nele. Por exemplo, eu tenho um atributo de cor de um produto específico. Se é amarelo, eu só posso selecionar options da cor amarela. Então, eu crio uma regra vinculada ao atributo do valor, ok? Necessário, se é necessário ou não, que o produto da pesquisa seja selecionado na cotação. O objeto de valor, aí é o objeto ao qual o valor está definido, tá bom? Aqui, olha, qual objeto vai estar o valor que eu estou colocando na minha condição da regra, ok? Então, na cotação, produto ou na configuração do atributo, beleza? O valor do filtro. Então, o filtro exibido, por exemplo, se eu quero executar uma regra em um determinado produto, em uma determinada option, uma regra de alerta ou seleção, eu posso colocar no código do produto. Ok, essa regra vai ser realizada no código do produto, cujo código seja igual a, não sei, o código do produto hub. Então, eu posso configurar assim, ok, essa regra vai ser, essa ação, no caso, a gente está falando de ação, vai rodar somente nos produtos que tenham o código hub, ok? Que são iguais a hub. No caso, a gente pode usar o contém, ok? Todos os produtos que tenham hub vai rodar uma ação específica que eu linko a ação, que eu determino qual ação que vai ser, ok? Então, a ação, selecionar, remover e tudo. Então, eu tenho o tipo da ação. Eu vou adicionar o produto de código hub. É assim que funciona uma regra, tá? De seleção. Então, vamos passar para frente da ação. Aí, o produto a qual vai ser realizado, o operador, campo de filtro, que será aplicada a aplicação do filtro em si, aí é igual, contém, etc. E o campo de valor, para o filtro realizado. O campo de valor, no caso, como eu mencionei, é o código do produto. Código do produto na condição. Você pode utilizar qualquer campo de valor, tá? Então, regras de produto de seleção. Vamos partir para a prática para a gente ver aqui. As regras do produto de seleção são avaliadas apenas na configuração de produtos. Então, é aquela configuração do bundle que eu falei lá atrás. As regras, eu coloquei aqui, configure suas regras de seleção de produtos para adicionar, remover, ocultar, ativar ou desativar automaticamente as opções de produtos de um pacote. As regras de seleção também usam ações junto com outras condições de erro, tá? Então, a gente pode linkar. Uma ação representa a etapa que sua regra de seleção executa quando a regra atende às condições de erro. Então, a seleção só vai rodar quando as error conditions forem atingidas. Todas, ok? Todas ou, no caso, aí vai depender da condição que eu selecionei lá na regra do produto. Vou partir, por exemplo, prático aqui de uma regra de seleção criada. Então, estou entrando em Product Rules, tá? Uma regra de seleção. Aqui eu tenho que adicionar Enable and Add. Eu vou habilitar e adicionar uma instalação elétrica no meu bundle, dado umas condições. Então, eu vou adicionar, isso daqui é um nome, tá, gente? Isso daqui foi o próprio Salesforce que criou automaticamente. Enable and Add Electrical Installation. Ela está ativa. Se todas as condições foram atingidas, lá atrás a gente determinar, aí o N é ou,
e o custom é a condição avançada, tá? Personalizada. Tipo, seleção, escopo, produto, então vai no configurador, a regra vai rodar. Evento, sempre. Neste caso, como a gente está falando de regra de seleção para selecionar outra option, ou habilitar, ela vai rodar sempre, dado algum movimento que eu faço no configurador. Não tem lookup query definido aqui. A erro, condição de erro que eu coloquei vinculado, lembrando, é um registro à parte. Condição de erro, ela vai testar se esta variável de soma, de resumo, estiver maior do que zero, ok? Greater than zero. Ou seja, o outlet sum, deixa eu entrar nessa variável de resumo, a gente pode falar mais depois, mas a variável de resumo, ela soma ou por exemplo, na função de o que eu vou agregar numa variável, eu estou somando tudo que está relacionado ao campo quantidade na product option, ok? O objeto que eu estou falando, cujo código do produto, filter field, termina com outlet. Então eu vou somar todas as options no meu configurador, cujo código do produto termina com outlet, ok? Então toda a quantidade. Se eu colocar contar, se eu tenho várias linhas, vai só contar as options selecionadas. Então beleza, eu contei, somei todos os outlets, e a minha condição de erro é, se for maior que zero, eu preciso fazer alguma condição. Então vamos voltar para a regra de produto. E qual vai ser a regra que eu vou executar se tiver mais de zero de outlet, produtos terminados com outlet na minha configuração de produtos? Eu vou executar uma ação. A ação vai ser qual? Vai ser enable and add, ou seja, vai habilitar e adicionar automaticamente o produto Electrical Installation, ok? Eu posso selecionar qualquer produto que esteja dentro do bundle na minha seleção de produtos. Então, essa é uma regra que eu criei. Então, a regra foi dada assim e, obrigatoriamente, eu tenho que vincular essa regra a um produto para executar, um bundle, no caso, né? Nesse caso, foi vinculado a esse produto aqui. Vamos entrar na Configuration Rule. Então, eu estou com ela ativa, a configuração ativa. Eu posso ter várias configurações de regras, né, dentro da mesma Product Rule. Então, eu posso desabilitar para produtos específicos e deixar rodando para outros produtos. Nesse caso, eu estou rodando no produto Home Automation Hub. Então, vamos ver como é que vai funcionar essa regra. Então, vou aqui. Nesse caso, olha, o que eu estou falando? Eu tenho que, se algo termina com outlet e a quantidade é maior do que zero, eu tenho que selecionar o produto Electrical Installation, né? Então vamos lá, eu estou configurando, estou adicionando na minha cotação, estou selecionando, e quando eu seleciono esse produto aqui, Smart US Power Outlet, ele vai automaticamente habilitar e selecionar a instalação elétrica. Então, rodou uma regra de seleção automática. Isso facilita muito a vida do vendedor, né? Se é obrigatório vender uma instalação elétrica, ele já adiciona. Nesse caso aqui, já selecionou e deixou marcado. Eu posso desabilitar também. Se eu desselecionar, ela vai estar oculta, tá vendo? Eu não consigo nem selecionar para as opções que estão aqui. Essa regra aqui rodou. Beleza? Então, essa é a regra de seleção. Alguma dúvida, gente? Tô entendendo que tá tranquilo. Vocês têm o microfone, podem abrir a qualquer momento, tá? Vou tomando uma água aqui. Bem. A regra de seleção, então, marca, exibe, inabilita, remove, faz qualquer coisa no configurador do produto, tá? Tá bem explícito aqui o que pode ser feito. Então, adicionar, remove, habilita. Naquele caso ali, a gente tem uma regra que habilita e seleciona, que é ativar e adicionar, ok? Então, vamos para frente. Regra de validação. Regra de validação é como se fosse uma validation rule no meu Salesforce. Então,
A regra de validação é, se algo bateu com a fórmula lá no Salesforce, eu não consigo executar uma ação, determinada ação, né? A validation rule no Salesforce é basicamente isso. Você determina uma fórmula para que aquela condição seja atingida. Se aquela condição for atingida, não executa. E nesse caso aqui, a gente tem a regra de validação, que é exatamente isso. Se as condições forem atingidas, ele não deixa salvar a cotação. Então, as regras de validação confirmam que as combinações de produto de uma cotação ou valores de campo de linha de cotação correspondem a condições pré-definidas. Os usuários veem uma mensagem de erro e não podem salvar a configuração do produto ou a cotação até que as condições sejam atendidas, tá bom? É diferente de uma mensagem de erro da regra de erro que a gente tem lá, do tipo erro. São similares às regras de validação da plataforma Salesforce, com condições de ser personalizadas pelo usuário final. Não preciso entrar no admin, é só configurar ali. E necessita de mensagem definida na configuração da regra do produto. Então vamos para a prática. O que isso significa? Bem, como vocês viram, está em Product Rules, né, uma regra simples. Prevenir que não existam microfones. É o nome da regra. Então, vamos analisar ela. Essa regra está ativa, tá? Então, ela é do tipo validação, validation. A gente tem 4 tipos. Esse tipo não pode ser alterado, tá, gente? Uma dica que eu dou, nunca altere o tipo aqui na Product Rule. Não tem como adicionar outro tipo, tá? A maior parte das coisas aqui a gente consegue configurar, mas tipo, escopo e condições, nunca. O escopo está no produto, então na configuração do produto. O evento também não é configurável nesse caso. Está como save, então quando eu clicar no salvar, vai rodar a regra de validação, tá? Então, se todas as condições atingidas nas error conditions, tá? Eu vou rodar essa regra de validação. Quais são as error conditions? A gente tem uma apenas. Então, a error condition tem. Tá vendo que não preciso configurar muita coisa. Tem vários campos para serem configurados. Eu tenho até a lista de campos para mostrar para vocês. Se um objeto for testado, se o campo do objeto em referência for testado ou um atributo for testado, qual é a variável de teste, ou os operadores de teste também aqui para filtrar a execução. Nesse caso, a gente tem a variável teste, então é a soma dos microfones contidos na configuração. Então, eu estou entrando aqui no Summary Variable, Microphone Sum. Então, ele nada mais faz do que pegar uma option cujo código de produto é mic, somar todas as quantidades dele. O final do código do produto, tá vendo? Ends with mic, seja alguma condição. Então, essa variável de resumo, ela faz uma ação, ela só soma a quantidade. Então, você pode usar ela para várias outras price rules, product rules e etc. Tá? Então, essa variável, ela soma quantos produtos cujo código termina com mic existem somados no product option, no configurador. Então, ela soma. Então, se está igual a 0, se o somatório de microfones for 0, é a minha regra, o meu erro, a error condition, a regra vai rodar quando o somatório de microfones for igual a 0, neste caso. Então, se a regra de produto, o erro for atingido, eu vou rodar essa regra que ela vai exibir essa mensagem. Por favor, inclua um microfone. O que eu quero dizer? Se a configuração estiver sem microfone, é necessário selecionar um microfone para rodar a regra. E, como sempre, o Product Rule tem que estar vinculado a alguma Configuration Rule para vincular a um produto, bundle, no caso, para rodar. Nesse caso, a gente tem o Telecommuter Workstation. Então, vamos adicionar uma cotação, cancelar esse produto e adicionar esse produto ali daquela regra, tá? Então, vou selecionar Telecommuter Workstation, selecionei, agora eu vou para o configurador do produto, abrir o pacote,
Então, não tenho microfones selecionados aqui, pelo que eu estou vendo. Ó, o microfone está aqui embaixo, tá? Microfones. Não tenho selecionado. Beleza. Então, choose an option that includes microphone. Então, a regra rodou porque eu não tenho nenhum microfone selecionado. Então, para esse bando, eu tenho que selecionar pelo menos um microfone. Aí a regra roda. Se eu seleciono um microfone, então o código termina com mic, né, que é a condição de erro, a regra não deve rodar. Então, vamos salvar. Ok, rodou. Essa daqui é outra regra, que é a regra que a gente vai falar agora, é a regra de alerta. O tipo de regra de produto alerta, ok? Então vamos passar para outra regra. Validação, ok? Alguma dúvida na regra de validação? Nenhuma. Não estou olhando o chat, tá, gente? Bem, regra Tranquilo. Ótimo. É complexo, mas está gravado. Vocês podem revisitar a gravação para ter uma noção melhor. O tempo é curto, por isso que eu passo mais rápido, mas tudo que for dito aqui está disponibilizado para vocês. Regra de alerta. Regra de alerta fornece mensagens informativos durante a configuração ou precificação. Naquele caso, subiu uma regra de alerta. Né? A regra de alerta é essa daqui. Considere adicionar um hub para se tiver algum aplicativo de USB selecionado. Beleza. Mais de um aplicativo, né, com USB. Então, vamos lá. Diferente de uma regra de validação, essa regra de alerta permite que você salve sua configuração ou cotação sem precisar alterar nada. A validation rule, a regra do tipo validação, impede que você salve. A alerta não, ela só sugere, ó, tem menos e é melhor você colocar. Ou se você está fazendo... Isso é muito bom para upselling, por exemplo, né? Ó, eu estou vendendo um computador, um i7 com HD SSD de 1 tera e tudo mais, com 8 GB de memória RAM, aí eu posso criar uma regra de alerta. Pô, o cara está comprando um computador fodarástico, por que não oferecer 64 GB? Você só tem 8 selecionados. Então, a gente mexe muito com a regra de alerta para um upselling ou cross-selling, né? Por que não vender um estabilizador? Enfim. Elas são úteis para fornecer sugestões sobre o processo de precificação e configuração ideal, mas não obrigatórias com melhores práticas. Então, vamos, por exemplo, aqui e partir para a configuração da regra. Então, a regra de alerta aqui, ó, aquela regra que subiu, ela é do tipo alerta, ela está ativa, todas as condições forem atingidas, que é error conditions, e ela vai rodar quando eu salvar. Naquele caso, eu salvei o configurador de produtos, que é o escopo configurador, e não cotação, tá? Então, se as condições error conditions forem atingidas, eu vou rodar a regra de alerta, cuja mensagem da regra vai ser essa, ok? Então, essa é a regra. As condições de erro dessa regra são essas, né? Então, primeira condição. Tenho duas condições, eu abri em outras abas aqui, tá? As duas condições. Então, primeira condição, se o USB a soma de aplicativos USB for maior do que 1, então eu quero dizer que tem mais de um aplicativo, um device, uma ferramenta USB selecionado, né? Então, vamos entrar no summary variable. Nesse caso, está sempre usando uma variável resumo, né? A gente pode usar qualquer outra coisa aqui. No caso, é uma variável de resumo. Essa variável de resumo, para somar a quantidade de aplicativos USB que tem, é essa, né? O filtro product code, que contenha USB no código. Então, a configuração do código do produto é muito importante para vocês executarem alguma regra, tá? Então, qual é a função agregadora, que é a soma? A gente pode, como eu disse antes, contar, somar, fazer uma média, um mínimo e um máximo. E eu estou executando no Product Option, ok? Então, se contiver USB, algum produto que contém USB no código, vai somar todos eles que estão selecionados. Então, essa é a primeira condição de erro.
E a segunda condição de erro é se igual a zero e o USB, a soma de USB é igual a zero. Então, se o USB é igual a zero, não vai rodar, porque não tem aplicativos USB selecionado. Desculpa, o USB Hub aqui, no caso, já tem o USB Hub selecionado, ela não roda. Se não tiver, ela roda. Beleza? Então, o que eu quero dizer? Se existe produto, olha, a summary variable, a variável resumo, soma todos os produtos cujo código seja 4 ports USB Hub, ok? Então, ela vai somar se tem ou não produtos cujo código seja este na configuração. Então, vamos lá para a regra. Eu configurei essa regra para o Telecommuter Workstation, que é a mesma que a gente tinha executado ali. Então, vamos criar na cotação, adicionar um produto na cotação. Selecionar 43. Edit Lines. Para rodar o configurador de produtos, eu tenho que clicar em adicionar produtos, vai para o filtro de produtos, aqui eu posso ter uma regra de filtro, então eu vou colocar o Telecommuter. Selecionei, e a partir deste momento, quando eu selecionar, vai abrir o configurador, porque esse produto, como eu mostrei na aula passada, ele está configurado para sempre abrir o configurador de produtos do pacote antes de adicioná-lo na cotação, tá? Então, vamos lá. A regra de alerta vai ser executada quando tiver mais de um aplicativo USB selecionado, né? Então, vou colocar aqui, ó, eu vou colocar 2 câmeras, são USB, né? Tem USB no código, e microfone. Ok? Beleza. Vou tentar salvar. Então, considere adicionar o hub na sua cotação. Por quê? Eu não tenho hub selecionado. Se eu seleciono o hub, então vai estar maior do que o zero, que é a minha outra condição de erro, ela não vai executar a regra de alerta. Vamos clicar em salvar, porque vai aplicar quando salva. E a regra não executa. Beleza? Então essa é a regra de alerta. Ok? Utilizando 2 condições de erro. Gente, estamos chegando ao final, então eu vou passar rápido. Eu imaginei que não ia dar tempo de passar por tudo. A gente tem a regra de filtro. A regra de filtro permite que você adicione seleções ao bundle. Quando eu clico em produtos, deixa eu mostrar rapidamente para vocês onde ela é executada. Tem diversos momentos que ela é executada. Ela permite que os usuários escolham suas próprias opções em um pacote. Você pode usar regras de filtro para filtrar as opções que eles podem escolher. Nesse caso aqui, a gente tem uma regra de filtro aqui, ó, no Add Option. Então, linkada a ela, eu tenho alguma regra que roda algum produto que eu filtrei a lista de produtos. Lembra da lista de produtos lá, que aparece todos os produtos? A regra de filtro é aplicada aqui. Então, eu posso deixar um filtro exibido ou não. Nesse caso, eu não consigo nem tirar o filtro que foi personalizado, ok? Que é o default. Então, a regra de filtro é basicamente essa. Eu não vou entrar na configuração da regra de filtro, mas é isso. Quando a gente vai adicionar algum produto, ou clicar em adicionar produto, dada uma condição da cotação, ela vai exibir apenas alguns produtos, dadas as condições que eu defini na regra de filtro. Lookup Query, como eu falei, a gente cria as regras de seleção vinculadas a um objeto. Então, todas as regras de seleção são vinculadas ao objeto. Dentro da Lookup Query, a gente tem o campo tipo de pesquisa, campo tipo de pesquisa de produto, pesquisa obrigatória e mensagem de pesquisa. No caso, o objeto tem que ter esses campos, tá? Vou disponibilizar isso para vocês, mas mais na frente a gente pode até tratar disso na aula que vem, que eu já personalizei algumas cotações para isso. Então é isso, gente. Chegamos ao fim, porque realmente a gente tem um compromisso a uma. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou disponibilizar o material e a gente pode voltar a falar sobre o filtro e Lookup Query na próxima aula. A próxima aula a gente vai falar sobre regra de preços, tá? Deixo aberto o microfone para vocês perguntarem à vontade e falarem o que acharam. O
O que vocês acharam, gente? Eu gostei bastante, Guilherme. Foi muito clara a aula. Deu para ter uma boa noção aí do CPQ. Dessa parte de Product Rules. Ótimo, Fernando. Gostei demais. É bem complexo, né? Então eu tentei mostrar algo bem simples. Vinícius, seja bem-vindo aí, eu não te dei as boas-vindas. Desculpa, querido, tudo bem? Entrei um pouco atrasado hoje. Que isso. Muito obrigado. Eu peguei bastante coisa aí também. Essa parte de regras ela é bem mais complexa. Eu estou fazendo elas no Trailblazer lá, mas a questão é que tem que ficar fazendo várias vezes em vários exemplos diferentes, né? Para não ser pego desprevenido numa situação real. Isso aí. Porque a regras de filtro, regras de seleção, elas são muito intercaladas, né? Se você cria muitas, né, e configura um certo bundle, uma pode falhar porque a outra já executou, se tirou algum produto e você obrigatoriamente tem outra regra que tem que ter, pode dar conflito e nem pode rodar as regras em si, né? Gui, uma pergunta. Em relação a esse tipo de regra, isso é mais passado pelo escopo do cliente, né? Do que ele quer para aquele determinado produto, né? Isso não é uma coisa inventada pelos admins, né? Não são inventadas, mas assim, quando eles falam, esse produto só pode ser vendido com esse no pacote, aí e a quantidade desse produto tem que ser 50. Por exemplo, se você selecionou um produto desse, aí você pode criar validation rules lá no Salesforce, mas você vai ter um trabalho danado, e para configurar isso de volta, né, só um admin vai fazer, ou alguém que tem uma permissão para configurar validation rules, até você encontrar. Aqui não, aqui a gente tem uma correlação entre os objetos diretos de produto e você vai saber o que está rodando ali para fazer. Mas sim, é a lógica de negócio do cliente que define qual regra você vai usar. Entendi. Então dá para fazer dentro do CPQ sem precisar do admin, esse tipo de coisa. Sem precisar do admin. Isso é novo para mim, isso eu não sabia. Eu não tava... É porque na org ali você vai fazendo e tá abertona, né? Você vai embora. Você não vê quem que precisa. Salve exceções, claro, né? Quando você vai executar, por exemplo, eu quero testar um campo específico que não está na lista suspensa. Não sei se vocês viram, tem muitas listas suspensas, né? Esse campo testado. Se eu seleciono um Product Option, por exemplo, isso daqui você adiciona mais campos. Então eu quero testar um campo específico que é o país que está na opção do produto. Se o produto de um país específico, eu tenho que adicionar um campo nessa lista suspensa. Aí, inevitavelmente, você vai ter que ir lá em Edit Object e adicionar como value o campo do teste. Para todos esses campos personalizáveis que você vai ter que mexer na parte administrativa. Tá? Então, tem isso também. Entendi. Mas um admin já deixa apto toda a configuração para que o usuário final do CPQ possa configurar sem precisar dele, né? Tem isso. Valeu mesmo, Gui. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Valeu, Xará. O Guilherme Kaiser aí é um de líder de comunidade também, tem bastante gente. Pessoal, eu vou salvar a lista de participantes, tá? Que estão aqui presentes. Eu vou sortear alguns vouchers, 100% da certificação, dado nessa terceira aula, para participantes de aulas passadas também, para a gente não beneficiar ninguém, nem tirar quem sempre participou. E a próxima aula, semana que vem, quinta-feira, independente da ressaca ou não, a gente vai estar aqui, tá? Quinta-feira, meio-dia. Muito obrigado a todos. Show de bola, Gui. Valeu mesmo. Bom carnaval. Vou estar aqui na próxima também. Valeu, Vinícius. Valeu, obrigado, Gui. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Gente. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Até mais.